pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Medicina em Debate. Meu nome é Felipe Augusto e hoje eu estarei mediando o nosso debate, a nossa roda de conversa sobre um tema muito importante para a saúde pública do nosso país e que tem sido alvo de algumas declarações polêmicas, não se sabendo muito bem sobre o futuro em torno desse tema. Nossa conversa hoje será sobre HIV e AIDS. Lembrando que nós já temos um episódio gravado sobre o Dia Mundial de Combate ao HIV, que foi no dia 1º de dezembro. Uma entrevista com o Veriano Teto, que é vice-presidente da ABIA. E aí está disponível no nosso podcast. Quem quiser escutar essa entrevista é muito importante para também já introduzir ao nosso debate de hoje, tá certo? Antes de apresentar os participantes dessa nossa conversa de hoje, eu gostaria de mandar um abraço para o Thiago e para a Letícia, do Pistolando Podcast. Um abraço por todo o apoio que tem nos dado, né? Um abraço também a todos os amigos e amigas da Podosfera, o apoio que nós temos tido, né, dos ouvintes, das pessoas que têm nos acompanhado. Muito obrigado, já são muitas pessoas que nos dão seus apoios nas redes sociais. E você que está nos escutando lavando louça, que está no seu transporte para o trabalho, ou que está fazendo a faxina na casa, está tomando banho, você também, se está gostando, está curtindo o nosso podcast, nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter, no @medicinaemdbt, acesse o nosso site www.medicinaemdebate.com.br. Lá tem muitas informações, tem os materiais que nós utilizamos, que nós citamos nos nossos podcasts. Nos acompanhe, tá certo? Vou chamar os nossos participantes aqui para se apresentarem, né? Hoje nós temos um pernambucano arretado, uma pernambucana arretada e uma baiana muito arretada também. Vamos começar pela Bahia? Rânia? Tá certo, Felipe. Então, eu sou Rânia, já estive no outro programa sobre HIV, né, do Dia Mundial de Combate. Sou médica e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Passo a bola aí pro pernambucano agora. Eita, então vamos embora. É até engraçado ver Felipe tentando falar com o nosso sotaque nordestino, né? Mas, olá, gente. Olá, Felipe, Marcela e Rânia. Eu tô contente de estar gravando aqui com vocês. Eu sou o Aristóteles Cardona, já me apresentei em outros episódios e falo aqui direto de Petrolina, do coração do sertão nordestino. Marcela. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, todas e todas. Eu me chamo Marcela Vieira, sou residente em infectologia pela Federal de Pernambuco e mestre em medicina tropical também pela Federal de Pernambuco. Ô, gente, dizem que tem uma rivalidade Pernambuco-Bahia. Isso confere no nosso podcast ou não? Nada, aqui no podcast a gente só colabora. Não tem isso, não. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Sendo bem sincero, até vim morar em Petrolina, e pra quem não conhece, Petrolina fica na divisa Bahia com o Juazeiro, na Bahia, somente com o Rio de São Francisco atrapalhando esse diálogo, né? E depois que eu vim pra cá, eu perdi muito dos debates regionalistas no sentido dos conflitos que haviam. Que aqui eu vi que é tudo a mesma coisa, é tudo no mesmo canto, apesar de encontrar as particularidades. Você atravessa a ponte, o sotaque é diferente, as músicas que são escutadas são diferentes, mas é besteira essa coisa de ficar fazendo disputa regional. Sim, aqui no podcast tem disputa não. Tamo tudo junto. Tamo junto e misturado. Exato. Muito bem, muito bem. Só antes de começar a nossa conversa aqui, eu gostaria de ressaltar que esse episódio tem como objetivo iniciar, né, uma conversa, um debate sobre esse tema que é tão complexo, que é tão importante para a gente, né, na saúde pública, e que várias questões que a gente precisa aprofundar, talvez nós não consigamos fazer isso em um episódio como esse. E que quem nos escutar, deixa a sua crítica, deixa a sua sugestão nas nossas redes sociais, que nós vamos respondendo.
e aí a gente vai dialogando e continuando esse debate também pelas redes, tá certo? A gente tem visto muitas declarações polêmicas, né? O futuro presidente aí nem assumiu e já teve algumas declarações prévias sobre o tema que foram bem polêmicas. O ministro da Saúde também se pronunciou, coisa que a gente comentou também um pouco no nossa entrevista com o Veriano Teto. E eu queria saber um pouquinho de como é que surge a política pública de assistência à saúde às pessoas com HIV no Brasil, né? Da onde que surge essa nossa rede de saúde que oferece assistência às pessoas com HIV? Você quer comentar um pouquinho pra gente, Rania? Claro, Felipe. Então, né? Essa história é antiga, né? Começa lá na década de 80, quando a epidemia de AIDS extrapola, né? Assim, rapidamente dissemina e muita gente começa a se contaminar com vírus, né? E você começa a ter, primeiro, mobilização da sociedade civil, né? Então, as primeiras ações aqui no Brasil, elas vieram pelas organizações não governamentais, na verdade, né? O Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, o GAPA, por exemplo, foi um dos primeiros, né? E depois dessa primeira movimentação é que o Ministério da Saúde entra no processo, inicialmente com campanhas de prevenção, mas em 1986 a gente já tem o lançamento do Programa Nacional de DST-AIDS, né? Que de 86 para cá vem a cada ano, né? Incluindo, né, novas atividades, ao ponto que em 2003, por exemplo, esse programa ele foi considerado uma referência mundial no combate à AIDS, né, por diversas agências internacionais. E esse reconhecimento se deu tanto porque dentro do programa, né, a partir de 1996, você começou a ter a oferta e distribuição gratuita de medicamentos para todas as pessoas, né, que tivessem a doença e precisassem se tratar, mas também porque o programa brasileiro ele é muito pautado pela ação entre vários ministérios que estão envolvidos, não é só o Ministério da Saúde, e tem um diálogo permanente com os movimentos sociais, que são muito fortes e que começaram o processo, né, no país, mas também com a comunidade científica. Então, o Programa Nacional de DST-AIDS do Brasil, ele a cada ano ele vai incorporando o que se tem, né, de mais recente na discussão sobre tratamento. Acho que a gente vai poder ao longo do episódio falar um pouco melhor sobre isso, né? Mas o programa ele vem incorporando isso ao longo do processo e até hoje ele ainda continua sendo uma referência, né, mundial nesse tratamento. Não só o tratamento, como acompanhamento, né? E aí uma coisa que é legal a gente... Rania. Oi. Só uma coisa. Quer dizer, então, que não são todos os países que têm essa política de oferecer assistência às pessoas, de bancar as medicações, como o Brasil tem, não é isso? Não, não. Na verdade, o Brasil é um dos poucos, né, países em que a gente tem o programa assim, né? Quando começou não era, mas em 96, né, teve uma lei que propôs, né, a distribuição gratuita da medicação e é interessante isso, Felipe, porque mudou muito a história, né, da epidemia de AIDS no Brasil, antes e depois de 96. Foi um impacto enorme, porque antes disso a gente entendia a AIDS como uma doença potencialmente letal, né? E depois de 96, com essa distribuição gratuita da medicação universal, né, para quem é atendido no SUS, para quem é atendido na rede particular, a gente começa a ter a AIDS como uma enfermidade prolongada, como uma doença crônica, né, e não mais uma doença que mata. Então a gente reduziu muito a mortalidade, diminuiu muito as internações nesse momento, com essa inclusão, né, da distribuição gratuita das medicações dentro do programa. Esse acho que é um marco importante para a gente relatar e que não é, como você já colocou, né, está em outros países, né? É uma marca do Programa Nacional Brasileiro, né? Isso. E o que nos preocupa é que muitas das questões que estão sendo colocadas atualmente colocam em xeque esses avanços históricos que nós tivemos, né, no nosso país. Felipe, realmente preocupa isso, né? Tem um relatório da Organização das Nações Unidas para a AIDS, que chama UNAIDS,
que eles dizem, né? E aí eu vou abrir aspas e dizer exatamente o que está colocado no relatório, o mundo somente acabará com a epidemia de AIDS se todas as comunidades afetadas pelo HIV tiverem acesso pleno e imparcial ao tratamento e aos serviços de prevenção. Fecha aspas. Quer dizer, esse é um relatório de 2014 que a Organização Mundial de Saúde está propondo, né? Que a gente possa, a meta 90, 90, 90, que é até 2020, né? 90% das pessoas saibam que tem o diagnóstico de AIDS, 90% estejam em tratamento e 90% estejam fazendo um tratamento que suprima a quantidade de vírus no corpo, né? O que a gente diz, supressão da carga viral. E aí o próprio relatório coloca que isso só vai ser possível se a gente der acesso pleno e imparcial ao tratamento, que é o que o Brasil já adota, né, anteriormente, é tanto que nesse relatório já cita como o Brasil já vinha próximo dessas metas. Então, o mundo todo está caminhando nesse sentido, enquanto proposta, né, para o combate ao HIV e AIDS. Então, se a gente fizer um movimento contrário a isso, será um retrocesso importante, né? Ô, Rania e Felipe, só interrompendo um pouco. Posso, Felipe? Claro, fica à vontade. Bem rapidinho, é só porque a Rania fazendo esse histórico aí do quão o Brasil evoluiu e avançou desde a década de 80 no tratamento e no cuidado, na realidade, né, das pessoas que vivem com HIV e AIDS. E aí eu lembro só, é um fato na realidade, mas que desde a minha graduação, e não faz tanto tempo assim, viu, pessoal? Que é o fato de tá previsto no SUS, inclusive, o tratamento para os casos de lipodistrofia e lipoatrofia facial, né? Que, de uma maneira geral, são um conjunto de mudanças, de sinais e sintomas que acometem essas pessoas que vivem com HIV e AIDS, né? E que normalmente envolvem alterações metabólicas, inclusive anatômicas, né? Com a mudança da localização da gordura, vou colocar dessa maneira, né, para quem nos escuta, no corpo. E o SUS prevê, já a partir desse século, do nosso século, cirurgias reparadoras, né? E isso me marcou muito, porque eu acho talvez seja um dos primeiros momentos que, ainda na graduação, eu comecei a me dar conta de que, para além do que a mídia se acostuma a falar, ou se acostumou a falar do nosso sistema de saúde e dos seus defeitos, mas o do quanto ele é potente e o quanto ele tem coisas muito positivas para a nossa população. Com certeza, foi uma excelente lembrança, Ari, né? De que, para além do tratamento da doença em si, mas todo o suporte, né, das outras alterações, principalmente agora em que as pessoas que vivem, né, com HIV e AIDS, elas vivem por muitos anos, né? Então, outras alterações vão aparecendo ao longo do tempo pela própria infecção ou pelo tratamento, e é isso, né? O nosso programa, que nasceu lá em 86, bem simples, né? E foi se ampliando e incluindo, né? Teve várias fases, momentos de ampliação, inclusive do serviço de assistência, ampliação dos serviços de prevenção. Na década de 2000, a gente teve uma ampliação importante da rede hospitalar e ambulatorial, na década de 90, né? E 2000 a gente teve uma expansão do diagnóstico, né? Que a gente hoje tem a possibilidade pelo SUS de procurar uma unidade básica de saúde e fazer um teste, né? Incorporação dos testes rápidos que dão diagnóstico, né, em até 20 minutos. Incorporação disso na rede para que seja mais acessível para as pessoas descobrirem o diagnóstico e poderem tratar, né? Isso foram as várias fases de incorporação de serviço dentro do programa, né? Hoje ele é um programa enorme, de uma grande complexidade, e que tenta abarcar aí desde prevenção, diagnóstico, as pessoas poderem descobrir, né, que estão, iniciar tratamento e todo o acompanhamento depois da doença cronicamente, né? Uhum. Aproveitando que a gente está fazendo esse resgate histórico, né, sobre a assistência à saúde às pessoas que têm o HIV no Brasil, eu queria ressaltar e inclusive perguntar para Marcela sobre o panorama atual, né, sobre essa epidemia de HIV, porque às vezes a gente tem uma ideia de que é uma epidemia que está no passado, né, da década de 70, de 80, e que hoje não é
não está tão assim, né? E essa ideia pode justificar alguns dos riscos, alguns dos perigos que está sendo colocado sobre a assistência à saúde dessas pessoas no Brasil. O que você tem a dizer sobre esse contexto atual, Marcela? Conta pra gente. Bom, então, os últimos estudos, né, da UNAIDS, como a Rania bem falou, que é esse braço do OMS, né, que estuda o HIV e AIDS, tem apontado que atualmente existem cerca de 36,7 milhões de pessoas vivendo com HIV ao redor do mundo, né? E desse percentual, somente 54% sabem que estão infectados. Então, é um valor bem importante, né, que chama a atenção para uma pandemia gigantesca, e mesmo com todos os avanços que nós já temos visto, né, tanto do ponto de vista do tratamento de retroviral, das políticas de acompanhamento, de apoio, de diagnóstico precoce, tudo que a gente vê que é extremamente importante, conseguiu reduzir drasticamente a mortalidade, mas é um percentual altíssimo de pessoas vivendo com HIV, e a gente precisa sim falar sobre prevenção, a gente precisa sim falar sobre como cuidar das pessoas que vivem com HIV e prevenir que mais pessoas adquiram o vírus, né? Então, se por um lado é uma epidemia que está, de certa forma, em desaceleração, a gente pode dizer assim, né, que desde 1997 que foi o último maior pico, né, de taxa de detecção, que foi de 3,3 milhões de pessoas nesse ano, né, de 97. Desde então, a gente vem percebendo uma redução bem significativa disso. Mas, ao mesmo tempo em que globalmente existe uma desaceleração, a gente percebe que, principalmente nos países periféricos, digamos assim, também vem acontecendo um crescimento, né? E aí eu coloco principalmente os países do leste europeu, né, da Ásia, do Caribe, por exemplo, houve um aumento de 9%, da América Latina também um crescimento de 2%, segundo esse mesmo documento da UNAIDS de 2017. Então, chama a atenção para a gente da importância do nosso programa atual, né, do Brasil, da importância que ele representa, tanto para o continente mesmo, né, que é um espelho de uma política que vem dando certo e os últimos dados vêm apontando isso, mas para a gente também observar que, embora exista essa desaceleração, mas não é bem homogêneo, digamos assim, né? Existe sim também um crescimento nesses locais que eu citei. Certo? Alguma outra pergunta? A gente já pode ir falando do percentual dentro do próprio Brasil. O que é que vocês acham? Acho que é uma boa, Marcela. Se você tiver esses dados aí, né? Joia. Bom, no Brasil, né, os últimos boletins, né, dão conta de que essa taxa de incidência tem diminuído, mas atualmente cerca de 926 mil pessoas vivem com HIV no nosso país, né? E o Sudeste conta com cerca de 53% desse total, né? Em segundo lugar, o Sul, com 20%, né? E o Nordeste, Norte e Centro-Oeste em menor percentual, mas é importante ressaltar que justamente no Norte e no Nordeste são os locais onde existe o maior crescimento de novos casos detectados. Então, por exemplo, se a gente pensar que no Nordeste a gente tem somente 15% da população convivendo com o vírus, mas ao longo dos anos a região que tem atingido a maior taxa de detecção, né? Cerca de 15% ao ano. Então, existe essa aceleração do crescimento da infecção, principalmente nesses estados do Norte e Nordeste. Então, é bem importante a gente atentar para isso nessas regiões, né? E em se tratando da América Latina, o Brasil estaria ocupando o primeiro lugar de novos casos, né? Com 49% dos novos casos em números absolutos, 49 mil casos e em percentuais 48% das infecções, né? Então, são valores que chamam a atenção da gente, né? De que é importantíssimo manter essas políticas para que a gente consiga atingir os 90-90-90, né? Que foi o que a Fânia colocou tão bem para a gente. Era isso que eu queria comentar aí, né? Na tua fala, né?
como que a gente precisa, né, ampliar, na verdade, o programa para chegar ao processo de diagnóstico, né? Porque o que acontece é que tem muitas pessoas, talvez, com o vírus e que desconheçam, né? E como a gente viu aí, né, um período em que a epidemia ela caminhou mais para casais, né, para pessoas que têm que são heterossexuais, né, para mulheres, né, a epidemia se tornou mais feminina, né, mais casos detectados em mulheres que estavam em relações heterossexuais estáveis. Então, como que a necessidade, na verdade, né, da gente manter os programas, principalmente o processo de prevenção e testagem, né, e ampliar isso e polarizar mais o processo de testagem para a gente garantir que chegue até essas pessoas, né? E aí, quando a gente está falando do Nordeste, que tem historicamente uma dívida aí, né, com implantação de serviços de saúde, né? Acho que a gente comenta isso, até quando comentou o episódio do Mais Médicos, né, falando sobre a dificuldade, inclusive, né, dos serviços de saúde estarem funcionando nessa região. Isso tem uma relação muito próxima, né, com a possibilidade de ofertar, inclusive, testagem, tratamento, acompanhamento, né, chegar no tema e a gente chegar na meta de 90% das pessoas saberem do diagnóstico, né. Então, é interessante observar isso, como a gente ainda precisa de uma política nacional com seus focos, né, para os diferentes territórios que o país tem, né. Não é possível abandonar esse caráter mais nacional da política, de forma que o Ministério possa organizar o caráter mais local, né, de como em cada estado a gente tem que lidar, né, sem contar que tem as questões culturais, de estigmas, que talvez fale um pouco desse lugar do Nordeste, né, não sei se a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Então, acho que é justamente num ponto importante, Rania, que a gente está falando sobre uma condição que ainda é muito presente, que está, como a Marcela colocou, está em crescimento ainda, né, em algumas regiões do Brasil e em alguns lugares do mundo. Nós temos dificuldades estruturais do nosso sistema de saúde ainda, né, nós precisamos ampliar a assistência, né, e não reduzir. E além dessas questões estruturais, nós temos ainda outras questões sociais, né, estigma, preconceito, e que estão sendo colocadas hoje, né, estão sendo colocadas atualmente no debate em torno dessa questão, em torno de outras questões, né. Eu queria chamar o Ari para comentar um pouquinho sobre isso. Inclusive porque nós tivemos algumas declarações num passado não tão distante, né, do Jair Bolsonaro, que, enquanto deputado, ele disse em entrevista para uma emissora de televisão que não acharia correto que o fornecimento, né, de medicamentos e que o Sistema Único de Saúde, que o SUS, fornecesse assistência gratuita às pessoas com HIV, porque essas pessoas teriam feito escolhas erradas na vida e que não seria justo que as pessoas, que o público em geral, pagassem por esses erros que essas pessoas cometeram, né? É problema deles. Se pegar doença é problema dele. Você prefere? Tem querer políticas públicas, dinheiro do povo aqui, para tratar essa gente depois que contrai a doença com esses atos. Então é bom que a igreja libere o uso de camisinha para todo mundo. Esse povo que pega a doença não dá gasto pros hospitais públicos. Você tem que atender realmente a quem aí, num caso infortúnio, consegue contrair uma doença ou tá mal de saúde. Não, o pessoal que vive aí tomando pico na veia, ou vive na vida mundana, depois de querer cobrar do poder público um tratamento que é caro nessa área. Então o dinheiro público vai para quem tem câncer, para quem tem tuberculose, para quem tem AIDS, a pessoa que foi culpada por pegar, ela que se vira. Concordo contigo. Se for na sacanagem... Eu não acho isso, eu tô reproduzindo o que o senhor falou. É isso mesmo. Se não se cuidou... Problema dele. Que borra. Problema dele. Essa frase tem um cunho, né, simbólico e concreto muito forte, que está relacionado diretamente ao estigma que essas pessoas que têm HIV que carregam, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, Ari, como é que essa frase também pode repercutir enquanto
política pública, né? Alguém que está numa posição de política, né? De pensar sobre saúde, de pensar sobre como o Brasil deve ser, e fala uma coisa dessa, o que pode representar quanto política pública no nosso país? Na realidade, Felipe, eu acho que a Rania encerrou antes de você falar de uma forma muito interessante, porque ela já apontou para esse aspecto e você traz alguns elementos, né? Eu acho que a gente ainda tem, e talvez seja um grande entendimento nosso, de uma maneira em geral, mas um grave problema que a gente ainda tem na nossa sociedade, apesar de todos os avanços na política pública ou nas políticas de cuidado de pessoas que vivem com HIV e AIDS, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande relacionada ao que temos chamado, né, do estigma e o preconceito, ou a discriminação, na realidade, que está relacionada a isso, né? Só para efeito de um maior entendimento, quando a gente fala estigma, né, a gente está se referindo a quê? Né? A desinformações, crenças que não têm muito fundamento, ou sentimentos negativos para com pessoas que vivem com HIV, por exemplo, ou muitas vezes até populações que supostamente estão em maior risco de infecção, mas nem vivem com HIV. Né? E a discriminação é quando, digamos assim, a gente encontra ou concretiza um tratamento desigual ou injusto pela condição. E o que também podemos aplicar com relação a uma suposta população que vive no maior risco. Né? A gente tem na literatura em vários locais que tratam dessa questão do estigma, do preconceito e de que, apesar dos avanços, a gente ainda vive muito com isso. Né? E aí você, para pontuar o que você me traz, a gente vivemos hoje, e a vitória de Bolsonaro se configura de alguma maneira dessa forma, mas um grande avanço do pensamento conservador na nossa sociedade. Né? E aí isso entra, isso termina sendo um elemento que nos leva a ficar ainda mais preocupados e preocupadas com como vai se dar esse cuidado, essa continuidade do cuidado, ou o que vem pela frente, né? Só para não me estender muito mais com relação a isso, mas tanto essa questão dos estigmas e da discriminação é uma coisa que atrapalha em todo o processo. Ele terminam servindo como obstáculo, tanto para prevenir, quanto para seguir no tratamento dos casos de HIV positivo. Né? Isso dificulta com que as pessoas busquem se testar, para não levantar suspeitas, muitas vezes. Né? Podemos ainda não deixar, eu acho que eu não devo deixar de pontuar, e eu até concluo nesse momento, jogando um pouco para vocês, para escutar um pouco da realidade do trabalho de vocês, mas como vocês sabem, né, eu sou médico de família aqui em Petrolina, e é muito constante no meu dia a dia, na região onde eu trabalho aqui, lidar com relatos que envolvem o machismo nas relações de homens e mulheres que são casados, e muitas vezes as mulheres relatam em consulta para a gente, por exemplo, o medo, a preocupação de poderem estar sendo infectadas porque sabem que o marido faz isso ou que faz aquilo, mas que muitas vezes os maridos não querem ou se recusam de forma muito, muito clara a usar preservativo, mesmo muitas vezes a mulher relatando que quer utilizar, que pede que ele utilize, mas os maridos se negam, e eu acho que isso está muito relacionado ao machismo, né, que é muito forte na nossa sociedade. Eu até jogo para vocês aí para saber como é que vocês veem isso, se isso acontece na realidade de vocês também. Com certeza, Ari. Eu tive experiência agora, né, antes de voltar aqui para a Bahia, eu estava no Rio de Janeiro, né, 4 anos e meio lá, e aí lá eu pude viver um pouco mais essa questão de proximidade porque no Rio de Janeiro a gente viveu um movimento de descentralização importante, né, então na atenção primária, né, eu também trabalho na atenção primária, na unidade básica de saúde, a gente fazia diagnóstico, né? Faz o teste rápido, isso está em todo o Brasil, né? Na verdade, já está colocado. Mas a gente também tinha a possibilidade de já iniciar o tratamento na unidade de saúde para aquelas pessoas que eram só portadoras do vírus, né?
Inclusive, para facilitar o processo do tratamento, a gente tinha isso como possibilidade já, né? E a gente sempre teve muitas... Isso é interessante porque a gente facilita o acesso ao tratamento, né? E está próximo do processo para aceitação do diagnóstico, né? Acompanhar os efeitos colaterais que a medicação traz. Então, excelente. Você está ali, né? É alguém que você já conhece há um tempo, né? Porque acompanha o restante da família. Mas a gente tinha muita dificuldade que as pessoas quisessem se tratar ali, que era perto de casa. Justamente uma questão por esse estigma, né? De outros perceberem que está indo muito à unidade de saúde, mas principalmente pessoas que eram casadas por essa dificuldade da conversa com o parceiro, né? De que elas pudessem estar fazendo o tratamento ali e pessoas pudessem comentar que a pessoa estava frequentando muito a unidade de saúde e isso gerar todo um questionamento, né? A gente viveu situações difíceis, né? Do casal ser soro discordante, né? Isso quando um tem o vírus e o outro não tem, né? E as pessoas quando fazem tratamento corretamente, aquela carga viral, né? Que eu comentei aqui anteriormente, ela não é detectável, a chance de transmissão é infinitamente reduzida, né? Então, existem casais, né? Que são, como a gente chama, então, nesse sentido, soro discordantes, e a gente tinha dificuldades com isso de fazer o acompanhamento lá na unidade, justamente porque as pessoas achavam que o marido ou a esposa ia ficar sabendo porque ia questionar porque está indo tanto à unidade, porque os vizinhos veriam, né? Então as pessoas ainda preferiam ir a um serviço de referência distante de suas casas para não estar na unidade de saúde, né? Onde tem o restante da comunidade circulando e que de alguma forma o boato podia acontecer, né? Então, a gente tinha uma certa dificuldade, às vezes, até com a testagem, né? Até a pessoa queria poder fazer a testagem, mas tinha medo que soubessem que ela estava indo na unidade fazer o teste. Então, essa questão ainda é muito importante e é um dos braços, né, que a gente discute hoje, porque que a gente ainda não controla a questão da epidemia, né? Porque muita gente ainda não sabe que tem, ou essas questões de não uso, né, do preservativo por conta do parceiro não permitir ou não estar interessado, né? Ô, Rania, e só para te interrompendo um pouco, você falou isso numa cidade na escala do Rio de Janeiro, né, na proporção do Rio de Janeiro, mas trazendo um pouco aqui para a realidade do que eu já vi acontecer aqui em Petrolina. Para quem não conhece, Petrolina é uma cidade média, digamos assim, né, com 300 mil habitantes, mais ou menos, e aqui tem um centro de referência, né, que lida com essas situações. E aí eu já vi muita gente que que opta por não tratar aqui na cidade, porque como só é um local, termina podendo ficar mais visado, como você trouxe esse exemplo. Então imagine o quanto isso não funciona como obstáculo, né, como barreira, exatamente na linha do que você colocou, da realidade que você viveu no Rio de Janeiro. Exato, ou porque está muito próximo da comunidade ou porque é o único serviço, né? No fim das contas é o estigma que está colocado aí, né? As pessoas vão à unidade de saúde buscar remédio para tratar a pressão alta, para tratar diabetes, né? Mas o simples fato delas irem lá para buscar uma caixa de medicação, que é um antirretroviral, por exemplo, para tratar HIV, que é uma doença crônica, né? Da mesma forma, gera uma outra reação, né? De quem está no entorno, né? É uma outra doença crônica, mas essa doença carrega um estigma de longa data, né? Que não foi desconstruído ainda, então é uma questão ainda que a gente vai precisar tratar, né? Principalmente enquanto serviço de saúde, né? Porque o próprio serviço, às vezes, é a barreira, né? De acesso da pessoa, exato, dificulta, né? A chegada lá. Ô, Rania, mas essa descentralização para a atenção primária, né, tem essa questão importante que você está colocando sobre a proximidade com a comunidade, né, e de quanto isso pode influenciar com relação ao preconceito com as pessoas que estão no seu entorno, mas é uma coisa que o serviço da atenção primária, né, o funcionamento da unidade pode pensar o processo de trabalho para que isso também se torne uma potencialidade, né? Ao se garantir que seja um processo que garanta o sigilo
da pessoa, né, que não expõe a pessoa, é um local também que ela vai ser olhada como um todo, né? A pessoa que tem HIV pode ter outras comorbidades, pode ter outras doenças, e que ali vai ser um local que vai ser olhado para o contexto dela como um todo, né? E ela poder ter um cuidado integral, não é isso? Eu acho, Felipe, na verdade, fui fã, né, desse processo, inclusive, né, de descentralizar, e porque tem uma questão que faz muito sentido a gente descentralizar para o tratamento estar mais perto da casa da pessoa, é que a gente vive um contexto, né, nas pessoas que têm HIV, AIDS e que estão em tratamento, é da dificuldade de manutenção desse tratamento, né? Não sei se a Marcela queria comentar alguma coisa sobre isso, mas a gente acaba tendo muito situação de interrupção de tratamento, né? É exatamente, Rania, essa questão é bem importante que você traz, né? Porque o fato do serviço estar descentralizado também facilita que seja realizada a busca ativa, né, de pessoas que por algum motivo interromperam o tratamento, e a gente percebe que esse estigma é um fator determinante para que essas pessoas realmente não queiram mais fazer o tratamento, né? Seja por falta de apoio familiar, pelo sofrimento psíquico mesmo que envolve, e a gente vê o quanto esse estigma, essa discriminação está na raiz de tudo isso, né? Então, como é importante que isso seja trabalhado, que desde da escola, desde de todo o processo de construção da educação, que isso seja desconstruído, né? Essa forma de enxergar uma pessoa que vive com HIV, né, e que é uma doença crônica como qualquer outra e que tem tratamento, enfim, que a gente precisa partir dessa premissa, né, para acolher as dores, né, dessas pessoas, mas que não exista esse estigma tão forte, tão pesado que a gente percebe e que é cotidiano, né? Quando a gente conversa, é rotineiro isso, a gente conversando com as pessoas e elas sempre trazendo, é porque as pessoas agora não vão mais me visitar, não querem mais comer a comida que eu cozinho, né? Então é muito estigma, né? Muito peso que essas pessoas carregam por esse preconceito, e é importantíssimo que a gente consiga desconstruir isso na sociedade. E Felipe, aproveitando, né, essa colocação de Marcela, e aí eu queria fazer um destaque que hoje, no dia que a gente está gravando, dia 11 de dezembro, a gente teve podemos dizer que uma vitória importante ao ter arquivado o projeto que eles estavam chamando de escola sem partido, ou que a gente chama da escola com mordaça, né, que eles queriam. No momento em que tantos argumentos científicos, tanta coisa é dita da importância de se trabalhar isso, né, de maneira educativa, de maneira científica, desde a escola, um discurso atrasado é trazido para a sociedade, né, e agora eles estão com espaço no governo, né, e querem recuar ou retroceder na realidade, num debate que a gente ainda tem muito por fazer, né, como está sendo dito. A gente está falando do estigma, da discriminação das pessoas que vivem com HIV e AIDS, mas dentro dessa literatura que trata do assunto, existem algumas pontuações que falam até do estigma, por exemplo, de pessoas que vivem com HIV e AIDS e também compõem outros grupos que, por sua vez, também têm seus estigmas, como profissionais do sexo ou usuários e usuárias de droga, né? Então é muito importante que como tem sido dito aqui, que isso seja uma coisa que esteja presente em todas as etapas da formação da melhor maneira possível, para que a gente avance em educação na sociedade. Importante destaque, Ari. Acho que tudo que nós temos comentado aqui, de que essas questões, né, da epidemia do HIV não é uma coisa do passado, é uma coisa que está presente atualmente, e que temos muitos desafios para ampliar a assistência, o acesso dessas pessoas à saúde, e que temos no nosso cenário alguns obstáculos e algumas falas que vão no caminho contrário, de redução e de retirada de direitos dessas pessoas, né? O debate da educação em saúde é uma questão fundamental para que a gente possa avançar e não retroceder. Sim, Felipe, é interessante que eu estava lendo um pouco sobre
as estratégias em outros países, né? E aí eu me deparei com um documento, né? Na verdade é um artigo que compara um pouco a estratégia brasileira e da França, né? Que tem um perfil epidemiológico, né? da população que está contaminada muito parecido, mas ele fez um recorte para olhar os jovens, né? No Brasil a gente tem 3,5 vezes mais jovens contaminados que na França, né? E a gente sabe que atualmente é um dos segmentos, né? Onde está crescendo o nível de contaminação é entre os jovens, né? E aí, uma das questões, né, que tá relatado, que é do programa francês, é que eles entendem a escola como lugar ideal de ensinar a pensar, portanto, tem que ensinar as pessoas a pensar a sua sexualidade também. Então, a educação sexual é parte obrigatória da educação para a vida e a escola vista como lugar apropriado para isso, né? Então, é lei fazer, né, atividade de educação sexual na escola, entendendo a escola como lugar de prevenção importante, né, e promoção da saúde. Então, como que, dialogando um pouco com essa questão aí que o Ari tinha colocado, né, do projeto do Escola apelidado, né, de Escola Sem Partido, como que o resto, né, a gente tem uma experiência concreta na França, que um dos aspectos, né, do programa é o fato de ser, da parte da educação, estar muito fortemente presente, né? E aí, eu só quis fazer o destaque aqui, né, trazendo, acho que eu posso depois deixar o artigo lá no site, para quem quiser olhar, é um artigo bem interessante, comparando as estratégias aí dos dois países, e acho que aponta muita coisa interessante aqui para o Brasil, para a gente pensar aí no segmento dos jovens, né, que é um segmento que tem crescido a contaminação atualmente, né? Muito bem, Rania. Acho que a gente discutiu várias questões aqui no nosso episódio, e já encaminhando para finalizar, antes eu gostaria de agradecer a participação de alguns dos nossos ouvintes, né, nas redes sociais, que interagiram com a gente antes desse episódio, fazendo perguntas, né, mandando algumas sugestões. Eu gostaria de ler algumas perguntas, algumas aqui já foram até comentadas, mas... e de colocar para vocês responderem. Pode ser, gente? Vamos embora. Então vamos lá. Eu vou ler aqui a pergunta do @Ezequias_Campos, né? E ele perguntou sobre a PrEP. O que seria essa PrEP, né? Como é que ela funciona no Brasil, dentro do SUS, em outros lugares. Alguém gostaria de comentar sobre isso? Bom, sobre a PrEP, né, realmente envolve muita polêmica, é um assunto que já foi alvo de polêmicas em relação à fala de um pesquisador, né, o Rico Vasconcelos, que havia concedido uma entrevista à revista Época, e ele percebeu que a fala dele havia sido deturpada, né? E aí, o que é que estaria em questão? A PrEP seria uma profilaxia pré-exposição, né? Então, pessoas que percebem que podem ter determinado comportamento de risco em algum momento da vida, elas se candidatam para receber esse medicamento, né, que seria a encitrabina com tenofovir, e tomariam diariamente esse medicamento para evitar que, caso entrasse em contato com determinada exposição, né, nesse caso, não adquiriria o vírus, né? Então, existem segmentos que falam que isso poderia encorajar as pessoas a ter relações desprotegidas, ou que isso aumentaria o percentual de infecções sexualmente transmissíveis, etc. Mas o que todos os estudos têm demonstrado é que realmente todos os estudos demonstram que existe uma redução bem importante de cerca de 95% do público-alvo, que seriam homossexuais, mulheres transexuais e travestis, né? Então, esse público específico, que seria o público que está sendo estudado, caso se expusesse a determinada relação insegura, não adquiriria o vírus, né? Então, a gente percebe que existe certa resistência para que a PrEP seja estabelecida, mas, ao mesmo tempo, é incrível como é extremamente importante essa implementação, né? E que seja realmente ofertada pelo SUS como uma política pública,
porque coincide justamente com o que Rania falou, né, do percentual de jovens que têm se exposto, porque também é um percentual que é gigantesco, né, de 70%, por exemplo, do último boletim de 2018, 70% dos novos casos foram entre homens jovens de 15 a 39 anos. Né? Então, a gente percebe que é uma juventude que não cresceu no auge do HIV, com aquelas manifestações clínicas bem difíceis, né? Então, é uma juventude que, talvez por isso, ou por outros fatores, né, não está fazendo uso do preservativo e, por conta disso, tem se exposto mais. Mas algo que é importante a gente trazer é que seriam pessoas que poderiam se expor de alguma forma em determinado momento de vida. Isso não quer dizer que é algo perene, né, contínuo, mas que em determinado momento poderiam se expor e que estarão protegidas caso esse momento aconteça. Né? Então, é interessante que, por mais que vamos tratar mais sífilis, mais condilomas, mais gonorreias, etc., existe tratamento eficaz e existe cura nesses casos. Né? No HIV, seria muito importante que a pessoa não adquirisse o vírus, né? Porque mesmo existindo o tratamento, mas é um tratamento muito mais difícil de ser mantido, né? Um tratamento de longo prazo que tem alguns efeitos adversos. Então, o importante seria conseguir reduzir essa exposição mesmo dessas pessoas. Então, houve essa polêmica, mas todos os estudos reforçam a importância da profilaxia para a exposição, né? E o Brasil é pioneiro nisso. Quer dizer que os resultados têm justificado a utilização da PrEP, não é isso, Marcela? Exatamente, Felipe. Todos os estudos, né, que respaldaram a instituição da PrEP aqui no Brasil reforçam isso. Né? O estudo mais importante, né, que foi esse que eu citei, foi o IPREX, que é um estudo multicêntrico e que conseguiu avaliar essa redução bem significativa de 95% das taxas de infecção, né, entre esse público. E aí é interessante perceber que talvez fossem pessoas que poderiam se expor de alguma maneira, né? E mesmo nesse sentido, puderam evitar a infecção. Né? Então, os avanços são muito importantes e com certeza se trata de mais uma política para reduzir a taxa de infecção e possibilitar que a gente alcance os 90-90-90, né, da UNAIDS. Rania, você queria comentar alguma coisa? Não, é só mesmo reforçar essa questão, né, que a gente uma questão também é saber que o PrEP também tem seus efeitos adversos, né, então não é como se a pessoa estivesse tomando uma balinha, né, chupando uma bala e tal, né, tem seus efeitos adversos também. Acho que tem uma questão aí que o PrEP traz para a discussão, né, a gente sair da questão de que é o comportamento do indivíduo por si só o responsável pela manutenção da disseminação do vírus, né? E muito mais questões de vulnerabilidade, e aí eu queria destacar um pouco elas, porque quando a gente vai olhar aqueles segmentos em que a incidência, a prevalência, né, da doença é muito maior, você vai ter aí, por exemplo, a prevalência da doença maior em profissionais do sexo, né? E você vai dizer, e além, um dos fatores, né, que explica isso é inclusive a dificuldade de acesso aos serviços, né, de saúde, por todo o estigma que tem aí da atuação profissional da pessoa, na verdade, soma-se ao estigma do HIV, dificulta o acesso ao serviço de saúde, ao tratamento ou inclusive a saber o diagnóstico, né, isso já é uma questão, mas não tem como não colocar, e aí sendo mulher aqui no episódio não teria como trazer também, né, o fato da questão de como que a violência de gênero também acaba atuando aí, né, quanto que é mais difícil, né, pode ser, né, mais difícil para alguém que é profissional do sexo, aí seja homem ou seja mulher, exigir, por exemplo, o uso da camisinha numa relação sexual ali profissional. O quanto que isso no Brasil não é uma questão tão simples, né? Não é só pelo desejo ou não do outro, né? Mas o outro que está pagando pelo serviço, muitas vezes não aceita isso, né? Tem um lugar de não aceitação. Então, é muito mais difícil nessas relações haver o uso do preservativo, é mais difícil a procura pelo serviço de saúde, é mais difícil conseguir um acesso tranquilo e facilitado, né?
no serviço de saúde, sem nenhum estigma, sem se sentir julgado ou se sentir envergonhado de estar no serviço, né? E aí acho que a PrEP vem discutir um pouco isso também, né? Para além dos dados e evidências científicas mesmo de que a gente reduz a transmissão do vírus, mas eu acho que é importante a gente pensar para além do comportamento da pessoa, porque a gente ainda vê hoje a discussão, né? E acho que vem nesse sentido as falas que aconteceram aí dos políticos atualmente, que ainda trazem essa discussão que a gente já avançou dela há muito tempo, de que a epidemia de AIDS não tem a ver com o comportamento dos indivíduos, né? Tem questões de vulnerabilidade, principalmente sociais, e de educação, né? Que estão aí colocadas, que atuam, né, no processo, muito mais do que a postura da pessoa, né, com relação à sua sexualidade. Então era só para fazer um destaque nessa questão. Perfeito, Rani, perfeito. Acho que a sua fala é bem representativa de todo esse debate que nós temos tido aqui, né? Bom, dando continuidade aqui nas perguntas dos nossos ouvintes, o Bruno, ele comentou no Twitter, né, perguntou, na verdade, sobre o que esperar do novo governo quanto à assistência às pessoas vivendo com HIV e AIDS no SUS, né? Acho que é um pouco do que a gente já comentou um pouco, né, Ari? Acho que foi um pouco do que você comentou aqui com a gente. A Real Política dos de Baixo, também no Twitter, né, fez 2 comentários muito importantes lá nas nossas redes sobre os dados epidemiológicos do HIV com as pessoas da população carcerária, né? As medidas de combate nessa população. E uma coisa que acho que a Rania comentou um pouquinho foi sobre a educação sexual nas escolas, né? De que forma elas poderiam se relacionar à incidência de abusos sexuais e à contração do vírus através de abusos sexuais, né? É uma questão muito importante e acho que a Rania ressaltou um pouquinho disso sobre a importância de se falar sobre educação sexual. Não foi isso, Rania? Você quer comentar mais alguma coisa? Foi, né? Quando eu trouxe um pouquinho essa história com dados, né, desse trabalho relacionado à França, por exemplo, né? Da importância que eles dão para o lugar da escola como lugar de prevenção e para falar de sexualidade, para debater sobre isso e para esse jovem, né, não ser aquele que se contamina. E aí a gente tem um dado importante que é o quanto que tem menos jovens contaminados na França que no Brasil, né? Apesar da questão da pobreza estar relacionada também, né, ao aumento do número de pessoas infectadas, mas essa questão da prevenção e da discussão de sexualidade é importante. Eu queria, na verdade, só retomar uma questão, né? Eu estava aqui pensando, enquanto você falava aí das perguntas, né, sobre o que se esperar do novo momento do governo, né, a partir de 2019, eu fiquei pensando como que, quando a epidemia começou, né, a gente teve uma demora, né, para os órgãos públicos fazerem ações de maior abrangência, né, para conter o processo da epidemia, e acabou que foi o movimento social, né, a organização da sociedade civil, que pautou muito o governo e que no início do processo da epidemia foi quem deu apoio, né? E aí a gente tem uma política no Brasil que sempre teve presente, né, a sociedade civil nessa discussão do Programa Nacional de AIDS, né, tem uma presença importante dos grupos de apoio, né, e associações de pessoas que têm a doença, a participação dos profissionais de saúde também, né, na discussão desse plano, e como que, acho que um dos caminhos agora, como que vai ser importante retomar isso, né, para ir para o debate da política mais nacionalmente, né, visto diante das falas que nos parece de retrocesso, acho que a organização da sociedade civil vai ser novamente importante, né, ela nunca deixou de existir, mas eu acho que a gente já tinha incorporado como política pública, né, as ações, então acho que para a gente não retroceder disso será importante, né? E é esse movimento vindo não só das pessoas que são portadoras, né, do vírus, mas de outras organizações da sociedade civil que entendem, né, a política atual colocada, né, como um direito, né, adquirido e que a gente não pode retroceder nele. Então acho que aponta um pouco nesse sentido, sabe? A necessidade agora para frente
para a gente manter o que está colocado e poder avançar mais no país, a gente vai precisar muito aí que a gente esteja nesse debate, né? Acho que é até por isso que a gente está aqui conversando nesse podcast, né? Acho que tem um pouco disso também. Com certeza, com certeza. Eu queria só fazer um acréscimo sobre essa questão que a Rania levanta, né? Que a gente está justamente fazendo 30 anos da campanha, né? Do combate do Dezembro Vermelho, etc. E aí, nesse último boletim, foi visto que realmente o Brasil atingiu níveis super importantes, né? De construção dessa política pública. Que eu queria citar só alguns que eu acho que são interessantes para a gente perceber a dimensão dessa política pública, né, e o quanto ela é tão importante, e que todas essas declarações que foram dadas por Bolsonaro e o próprio Mandetta são terríveis e ameaçadoras à própria vida das pessoas, né? Eu queria levantar só dois pontos, que, por exemplo, que houve uma queda de 43% na taxa de transmissão vertical, né, entre 2007 e 2017, que é incrível, né? Essa taxa é importantíssima. E outra questão é que a taxa de óbito, né, entre pessoas que vivem com HIV caiu cerca de 16% também ao longo desse período, né? Então, são dados que trazem para a gente a importância desse programa e da necessidade que ele permaneça, que a gente lute e consiga conquistar cada vez mais. Que massa, Marcela, você ter trazido esses dados aí. Bom, vamos já seguindo para finalizar as perguntas das pessoas que interagiram com a gente. Eu gostaria de mandar um abraço caloroso para Juzinha Penalber, que tem participado muito ativamente, né, nas redes sociais, interagindo com a gente. Muito obrigado pela sua participação, né? E ela colocou uma coisa que eu acho que foi bem comentada aqui, que a gente tem falado desde o começo, né? Sobre como o preconceito afeta o tratamento e a qualidade de vida das pessoas, né? E acho que a Marcela acabou de tocar no assunto que ela comentou também sobre como há meses específicos para alguns debates e que essas questões deveriam ser debatidas o ano todo, né? Então, a gente aproveita essa data do dia 1º de dezembro como o Dia Mundial de Combate à AIDS e ao HIV, mas que essa é uma debate, é uma questão que tem que ser colocada o ano todo, todos os dias, né? Que é uma questão muito importante de saúde pública para a gente. Uma última pergunta que eu gostaria de colocar aqui e ver quem gostaria de responder é a pergunta do Valério, que é sobre se existe uma mutação no vírus, como está sendo feito o tratamento desde então e quais são as novidades do tratamento. Alguém quer responder a pergunta do Valério? Eu posso responder. Então, Valério, realmente é um vírus muito mutável, né? Isso é uma das principais características do vírus do HIV. Essa capacidade dele de gerar mutações, tanto mutações que podem acontecer pelo próprio vírus, né? Pela taxa de replicação, né? De multiplicação que ele tem, mas também pelo próprio uso dos antirretrovirais de forma inconstante, né? Então, a partir do momento em que a pessoa interrompe o tratamento, e volta a tomar o mesmo medicamento, enfim, esse processo de uso irregular do tratamento antirretroviral pode realmente ser uma das causas das mutações, né, que a gente chama de geração de resistência secundária aos antirretrovirais. Então, realmente existem essas mutações, mas queria levantar 2 pontos sobre isso, né? O primeiro ponto é que em 2015, né, o Ministério da Saúde aderiu à orientação do OMS de instituir o tratamento global para todas as pessoas que tivessem o diagnóstico positivo, quando até um ano anterior seria somente para pessoas que atingiam uma faixa de imunidade mais baixa, né, que seria o CD4 inferior a 350. E aí, a partir disso, isso justamente por um avanço do programa, né, houve uma disponibilização maior dos antirretrovirais e que também permitiam a redução dessa transmissão, não é? Mas, ao mesmo tempo, outra coisa que a gente chama atenção é que em 2016 foi iniciado o tratamento com o dolutegravir, né, como na primeira linha,
o indivíduo era testado, era positivo, e a partir daquele momento já poderia iniciar o tratamento. E aí esse medicamento, ele tem uma barreira genética, digamos assim, ele consegue ser muito forte mesmo para quem poderia ter alguma mutação inicial do vírus. Então, isso é bem importante. Essa tua pergunta levanta essas questões, né, sobre essas mutações, mas atualmente o tratamento ele consegue ter uma cobertura muito boa, né, e é justamente por isso que a gente insiste tanto e bate tanto nessa tecla, né, da importância do programa. Por sinal, um dos motivos de gerar a resistência aos antirretrovirais é a falta de medicamentos, né? Então, a partir do momento em que existe menos financiamento para o programa, em que as pessoas reduzem a oferta dos medicamentos, as pessoas começam a faltar os medicamentos, as pessoas interrompem o uso, né? Isso também é uma forma de sentenciar essas pessoas, né? Porque a partir do momento em que o governo subfinancia o programa, como de certa forma ele já está declarando isso, e faltam medicamentos, você também está induzindo resistência aos antirretrovirais. Então são duas discussões que a gente não pode separar, né? Que é esse aporte contínuo dos medicamentos à população. Sim, excelente, Marcela. E eu tive a experiência, né, de ver os pacientes usando, né, não só essa questão da barreira genética dele, né, então ele poder atuar mesmo em pessoas com risco de mutação, mas o fato também que diminuiu muito os efeitos colaterais, né, da medicação. Era uma medicação que as pessoas tinham uma facilidade maior, né, para aceitar. Então você dá uma qualidade de vida pro próprio tratamento, né, do uso da medicação, que lhe dá menos efeito colateral de longo prazo. Com certeza melhora a qualidade de vida, inclusive a possibilidade que a pessoa mantenha o tratamento, né, e não encerre o tratamento. Então, viver o desabastecimento disso realmente seria uma situação de retorno, talvez, a índices bem maiores, né, de epidemias, né, de infecção do vírus, né. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado. Foi legal você ter tocado aí nesse ponto do financiamento, como isso anda junto com o programa, né? É necessário para a manutenção do programa, senão a gente não vai ter retorno, né, a índices que a gente viu em outros tempos, né? Que a gente não convive mais com eles. Perfeito, gente. Nós debatemos aqui diversos pontos, né? Foram muitas informações sobre esse tema. São coisas que não vão se encerrar aqui, né? A gente não teve por objetivo esgotar o debate, mas inclusive trazer vários pontos de diversos ângulos sobre esse tema. E eu gostaria de passar para cada um de vocês para a gente fazer algumas considerações finais já para encerrar o nosso episódio de hoje. Alguém quer começar? Bom, Felipe, eu posso começar me despedindo. Antes de tudo, eu quero dizer a vocês que estão participando do debate e a você que está escutando a gente agora, que eu aprendi um bocado aqui nessa conversa com o Felipe, com Rania e com Marcela, né, de um tema que eu acho que a gente nunca tem que parar de debater. E eu falo eu me refiro às universidades, aos sistemas, aos serviços de saúde, né, que devem ter esse tema presente nos processos de educação permanente, porque é um enorme desafio, né? A gente tem falado aqui do quanto se avançou, mas também o quanto tem a se avançar no que vai, inclusive, para além do financiamento, que vai para a cabeça das pessoas, que vai para a história da discriminação, do estigma, né? Eu acho que a gente pontuou bem aqui a importância do quanto a gente tem que avançar enquanto sociedade contra o machismo e o quanto isso está diretamente, não é nem indiretamente, é diretamente relacionado a esses componentes como foram trazidos. E eu acho que é isso, assim, certamente a gente tem muito por debater sobre esse tema. Eu acho que no que cabe ao nosso podcast, é bem possível que a gente retome em breve, né, a esse debate, para que a gente possa estar avançando também. A gente vai viver, tudo indica, eu até torço que não, mas tudo indica que a gente vai viver um momento muito difícil por tudo que foi falado aqui também, do ponto de vista das políticas públicas de saúde, né? Para além do governo, a gente tem a história da emenda constitucional que congelou o orçamento pelos próximos 20 anos, e isso
é fatal para a saúde, se é ruim para outros setores. Para a saúde é terrível, porque a gente tem uma população que segue crescendo ainda nas próximas décadas, né? E a literatura comprova que isso faz com que exija assim, mais recursos do sistema. E eu não sei bem, acho que vai depender de muita organização e muita luta, como a Rania estava colocando. Por fim, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de ter participado dessa conversa com vocês. Eu gostei muito, eu achei que ela teve uma leveza que é importante que se tenha nesses momentos. E aproveitando, Felipe, você é o nosso mediador hoje, mas a gente tem um e-mail que chegou do Fernando Souza, em que ele pede, deixa eu até abrir aqui novamente para ver. Sim, ele parabeniza pelo último episódio que tratou da questão do que tem a ver saúde, pobreza e mortalidade, né, e pede que se faça um debate mais longo sobre isso, né. Eu até aproveito a oportunidade, após a gravação daquele episódio, o debate surgiu dentro do nosso grupo, dentro das pessoas que participam, sobre, inclusive, outros pontos de vista, outros olhares, e aí certamente a gente volta nisso mais para frente. Mas já falei demais, um grande abraço, Felipe, Rania, Marcela, e a você que nos escutou nesse período. Obrigado, Ari. E eu queria chamar a pernambucana também, Marcela, para fazer suas considerações. Então, queria agradecer muito, né? Foi muito legal estar aqui participando com vocês. Queria agradecer o convite. Aprendi bastante também com a Ari, né? Gostei muito das posições, né? De tudo que foi trazido para o debate. Rania, Ari, Felipe, foi excelente. Gostei bastante. E, enfim, não queria me estender muito, mas agradecer a quem está ouvindo até agora, né? Acho que é um debate bem interessante e enfim, traz muitos elementos para a gente refletir e, enfim, acho que é isso. São enormes desafios que estão colocados para a gente, né, como profissionais de saúde, como cidadãs e cidadãos, como pessoas que sonham com o SUS do tamanho do nosso povo, né, e que a gente segue nessa luta diária e construindo diariamente, né, essa luta. E aí, nesse contexto todo, enfim, de posse, né, do dia 10, do Dia dos Direitos Humanos, reforçar a importância de estarmos em luta e nenhum minuto de silêncio aos nossos mortos. Obrigado, Marcela. Eu gostaria de chamar a Rania agora para fazer as suas considerações. Eu também só quero dizer que foi uma delícia, na verdade, estar aqui conversando com vocês. Acho que foi muito gostoso hoje as vozes femininas aqui no podcast, né? A gente já tinha recebido aí alguns avisos, né? De que tinha muita voz masculina, porque a gente ainda estava ensaiando, né, Marcela, para ver onde é que a gente ia entrar, né? Aqui no podcast. O grupo está crescendo, isso... o grupo está crescendo, isso tem sido legal, eu curti muito mesmo, né? Essa discussão hoje. Acho que está muito interessante essa nossa conversa ético, político e sanitária, né? Essa mistura de todos esses temas. Espero que as pessoas que estejam ouvindo também, né, estejam curtindo. E como que foi legal hoje também fazer um pouco dessa conversa com as perguntas, né? Com o que o pessoal estava querendo conversar. Acho que é legal a gente manter isso. Enfim, super agradecer, curti muito estar aqui no podcast, espero estar em próximos, né? E mandar um cheiro para todo mundo aí, a gente se vê pelas redes aí, por aí. Para mim foi uma satisfação pessoal, inclusive de poder estar participando com esse sotaque nordestino aqui, né? Eu tô encantado de poder estar ouvindo o sotaque de vocês. Eu agradeço não só por isso, mas pela riqueza dessa nossa conversa aqui, né? Assim como vocês colocaram, eu aprendi muito. Agradeço a oportunidade de poder estar mediando essa conversa da gente. É um paulista mesmo com coração nordestino. Não tem jeito não, Felipe. Eu só fiz nascer. Um abraço caloroso pra você. Eu gostei do abraço caloroso que você mandou, viu, Felipe? Eu só fiz nascer no lugar errado, só isso. Mas meu coração é nordestino.
E agradecer também a todos e todas que estão nos ouvindo, né? Se você gostou desse nosso debate, dessa nossa conversa, por favor, se inscreva para receber as nossas notificações, nossos episódios, né? Nós já estamos presentes na maior parte dos agregadores de podcasts. Nas redes sociais, nos sigam no Twitter, né? O @medicinaemdbt. Temos o nosso site também com materiais e informações sobre o que nós temos falado nos nossos episódios. É muito importante a participação, nós nos alegramos muito e esperamos muito a interação nas redes sociais, com as críticas, com as sugestões, nos faz avançar cada vez mais. Mais uma vez, agradeço a todos vocês que participaram, a Ari, Rania, Marcela, e aguardamos o feedback de vocês que estão nos ouvindo nas redes sociais. Tá certo? Um forte abraço e um bom final de semana para todos, um bom dia para quem está nos escutando aí pela manhã, uma boa tarde para quem é da tarde, uma boa noite para quem é da noite. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.